Vamos fazer uma viagem pelo tempo e falar sobre a família dos Douglas DC, DC-1, DC-2, DC-3 até o DC-10. Como esses aviões foram desenvolvidos e suas características. Bora lá, depois da vinheta. Na década de 20 e 30, a aviação comercial já havia dado seus primeiros passos. Aviões como Ford Trimotor, Fokker F-10, Curtiss Kingbird, entre outros, muitos outros modelos de aviões faziam o transporte de passageiros e malotes de correio pelo mundo. Eram aeronaves muito limitadas. Por exemplo, um Ford Trimotor só levava 11 passageiros, mal chegava aos 200 km por hora, com apenas 3 motores, 300 HP cada um. Muitas dessas aeronaves eram construídas em madeira. O número de acidentes era comum nessa época, os aviões precisavam ser mais seguros. Foi quando, no início da década de 30, novos aviões com novas tecnologias começaram a surgir. Estrutura toda em metal, motores mais potentes, cabine de passageiros mais confortável. Um desses aviões foi o Boeing 247, que podia transportar 10 passageiros. Ele foi considerado o primeiro avião comercial moderno nessa época. A United Airlines, que foi uma empresa criada pela Boeing, encomendou 60 aeronaves. A grande empresa aérea TWA, na época, vendo a não disponibilidade dos Boeing 247, que focaram com a United, recorreu a Douglas, solicitando uma aeronave, o projeto de uma aeronave que pudesse transportar 12 passageiros, voar a 300 km por hora e ter um alcance de pelo menos 1.600 km, 2 motores ou 3 motores, e que pudesse também, em caso de parada de uns motores, voar com segurança até fazer um pouso seguro. E em 1º de julho de 1933, fez o primeiro voo o primeiro avião da família DC, o DC-1. Ele podia transportar 2 passageiros a mais que o avião da Boeing 247, ou seja, 12 passageiros. Era maior, voava mais rápido. A TWA gostou do avião, porém solicitou algumas modificações no DC-1. E com isso somente um DC-1 foi construído. E para atender os requisitos da TWA, a Douglas criou uma nova aeronave. Ela melhorou seu DC-1. Agora ele era maior, para 14 passageiros. Possuía 2 motores radiais com 735 HP de potência. A nova aeronave foi denominada DC-2 e o seu primeiro voo ocorreu em 11 de maio de 1934. O DC-2 era equipado com 2 motores radiais Wright Cyclone e era equipado com hélices de 3 pás, hélices de passo variável, o que também era uma novidade na época. Ele atingia 340 km por hora, podia voar até 22.500 pés, ou seja, 6.850 metros. Mas como não era uma aeronave pressurizada, a altitude de voo mais comum ficava entre 8.000 e 12.000 pés. A TWA encomendou 20 aeronaves e o DC-2 logo se tornou referência na aviação comercial, sendo 192 unidades construídas no total, contra apenas 75 do Boeing 247. O DC-2 era sinônimo de aeronave moderna na época. Muitas empresas operaram a aeronave, inclusive aqui também no Brasil. Aerovias Brasil, Aerovias Minas Gerais, Cruzeiro do Sul, Paner do Brasil e a Força Aérea do Exército operaram o DC-2 aqui. Força Aérea do Exército, isso mesmo, não existia Força Aérea Brasileira ainda, era Força Aérea do Exército, aqui no Brasil. Com o DC-2, a Douglas deu um grande salto na fabricação de aviões comerciais. Porém, as empresas aéreas necessitavam de aviões ainda maiores. Com o aumento da demanda de passageiros, as empresas necessitavam de aviões maiores. Foi quando a American Airlines procurou a Douglas, pedindo uma aeronave um pouco maior que o DC-2 e outras aeronaves que ela tinha. Ela gostaria de instalar 14 leitos numa aeronave para fazer voos de costa a costa nos Estados Unidos, que naquela época demorava em média 18 horas de voo. Ela pretendia uma aeronave para 14 leitos. A Douglas atendeu o pedido da American, e com isso foi criado o avião mais importante e mais icônico de toda a história da aviação comercial no mundo, o DC-3. E em 17 de dezembro de 1935, o DC-3 fez o seu primeiro voo,
o avião mais importante de toda a história da aviação comercial. Equipado com dois motores radiais Wright R1820 Cyclone, de 1.000 a 1.200 HP de potência. Voava a 370 km por hora em velocidade máxima e até 7.000 metros de altitude. Como ele não era pressurizado, a altitude mais comum era de 3.000 metros. O alcance já chegava a 2.500 km. Esses DC-3 receberam a sigla de DST, Douglas Sleeper Transport. Eram equipados com até 16 leitos para os voos noturnos e eram convertidos para voos diurnos com 24 assentos. Em configurações de alta densidade, um DC-3 podia levar até 32 passageiros. E com a chegada da Segunda Guerra Mundial, todos os esforços dos fabricantes foram concentrados em aeronaves militares. Foi quando a Douglas lançou a versão militar do DC-3, o C-47 Skytram. Ele era bem rústico, sem revestimento interno e possuía portas largas de carga na traseira da fuselagem. Ele também recebeu motores mais potentes, os Pratt & Whitney Twin Wasp, de 14 cilindros 1.200 HP com Supercharger. O Supercharger, ou turbo, no motor possibilitava que ele voasse em altitudes maiores. Isso aí era um requerimento para os aviões militares. O DC-3 do C-47 também foi produzido sob licença na União Soviética, como Luzhinov Li-2, e no Japão pela fabricante Nakajima, denominado L-2D. No total foram produzidos 16.079 aviões Douglas DC-3 C-47, considerando-se todas as suas versões. Isso mesmo, 16.079 aeronaves. E com o fim da guerra, muitos, mas muitos DC-3 C-47 estavam disponíveis no mercado e foram vendidos a preço de banana para as empresas. Com isso, várias empresas aéreas pelo mundo foram criadas. Na verdade, a grande maioria desses aviões eram os C-47, que depois passaram a ser convertidos para o transporte de passageiros. Eles que tiveram o maior número em produção. E no Brasil não foi diferente. O primeiro DC-3 a chegar aqui foi para Cruzeiro do Sul, em novembro de 1943. Depois chegaram vários C-47 para a FAB em 1944. E nos anos seguintes para a Varig, VASP, Sadia, Real, NAB, TAN, TAL, TASA e muitas outras empresas aéreas aqui no Brasil que não existem mais e logo sumiram do mercado. Muitas empresas aéreas no Brasil e no mundo foram criadas utilizando o DC-3 como seu primeiro equipamento. Ele era confortável, seguro, rápido. Uma aeronave que realmente dava lucro para as empresas aéreas. É como dizem, o DC-3 mudou a maneira de se voar. Existe o mundo da aviação antes e depois do DC-3. Poucos DC-3 C-47 foram convertidos recebendo motores turbohélice. O Conroy Turbo 3, com 3 motores PT6A45 de 1.174 SHP, somente 2 deles foram convertidos. Já, em maior número, foi o BT-67, convertido pela Basler Aircraft, e que faz sucesso até hoje, com 68 aviões convertidos. Esses aviões receberam novos aviônicos e um par de motores turbohélice Pratt & Whitney Canadá, PT6A67R de 1.280 SHP. E com a demanda de viagens aéreas cada vez mais alta, maiores aviões foram requeridos. Foi quando, em 1935, a United Airlines e outras empresas aéreas recorreram a Douglas para uma aeronave maior que o DC-3. E assim nasceria o DC-4. Em 7 de junho de 1938, faria o primeiro voo o DC-4E. E de Experimental era um impressionante quadrimotor com estabilizador vertical triplo. É isso aí, igual ao do Constellation, só que não existia Constellation ainda nessa época. Tinha também trem de pouso triciclo, que era uma novidade para a época. Ele também era pressurizado, entre outros avanços tecnológicos, e podia levar 52 passageiros. A United voou o DC-4E, apenas um, durante o ano de 1939, avaliando o desempenho da aeronave. Porém, a aeronave não atingiu as expectativas previstas. Era considerado muito caro, muito complexo e com um custo de operação elevadíssimo. Com isso, a Douglas desistiu do DC-4E. Porém, passou a desenvolver o DC-4 mais comum, que é esse que nós conhecemos. Com isso, a Douglas revisou o projeto para um projeto mais simples, cauda convencional, ou seja, empenagem convencional, não tinha pressurização e que voou em 14 de fevereiro de 1942.
O DC-4 era bem maior que o DC-3, com 28,60 metros de comprimento, 35,81 de envergadura. O peso máximo chegava a 33.112 quilos. A capacidade de combustível, 10.860 litros, podendo chegar a 13.600 litros com tanques adicionais. Os motores eram 4 radiais Pratt & Whitney R2000 Twin Wasp, de 14 cilindros e potência de 1.450 HP para a decolagem. A velocidade máxima chegava a 450 km por hora a uma altitude de 20.800 pés, cerca de 6.300 metros. Porém, a altitude praticável ficava de 10 a 12 mil pés, por não ser uma aeronave pressurizada. O alcance já aumentou bem, 5.300 km, e podia levar até 80 passageiros em configuração de classe econômica. O DC-4 já nasceu na época da guerra, e uma versão multifunção cargueira para várias funções foi denominada C-54 Skymaster, utilizado aí pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Aérea Americana. A Marinha Americana também utilizou o avião, ele era dominado de R-5D. Os DC-4 C-54 Skymaster tiveram um papel vital na Segunda Guerra Mundial, um importante avião de transporte. E com o fim da guerra, eles passaram para o lado civil, para o transporte de passageiros, e vários C-54 foram convertidos para o transporte de passageiros. No total foram construídos 80 DC-4 para passageiros e 1.163 da versão militar C-54, e foram operados por várias empresas aéreas pelo mundo. A fabricante canadense Canadair desenvolveu uma variante do DC-4 em 1946. Ele foi denominado DC-4M North Star. Foram pequenas modificações estruturais no sistema elétrico e olhem só, eles eram equipados com 4 motores Rolls-Royce Merlin V12 de 1.760 HP de potência. É, isso mesmo, esses motores aqueles que equipavam os Spitfire. Motores refrigerados a líquido. E com isso, o novo DC-4 canadense North Star atingia 520 km por hora e podia voar bem alto, 29.500 pés, 9.000 metros de altitude. É isso mesmo, eles eram pressurizados. 71 deles foram construídos. Uma outra variante do DC-4 foi o ATL-98 Carver, esse avião feinho aí mesmo. Ele foi modificado pela Aviation Traders em 1961 e transportava passageiros e carros. 21 desses DC-4 foram convertidos para o padrão Carver. No Brasil, o DC-4 iniciou suas operações na Aerovias Brasil em 1951, depois com a Cruzeiro, Lloyd Aéreo, Paraense, Real e VASP. Pouco conhecido, o Douglas DC-5 fez o seu primeiro voo em 20 de fevereiro de 1939. Era um avião para até 22 passageiros, dedicado para rotas curtas. Foi o primeiro avião comercial com asa alta, trem de pouso triciclo, o que possibilitava maior facilidade para embarque e desembarque de passageiros e carga, pois a fuselagem ficava mais próxima do solo. Outra vantagem era a melhor visibilidade dos pilotos no taxiamento. Porém, o avião chegou na época errada. A Douglas priorizou a produção de aviões de combate e somente 12 DC-5 foram produzidos. Os operadores civis do DC-5 foram a KLM, a Australian National Airways e a New Holland Airways. Forças Armadas dos Estados Unidos e outros países também utilizaram o DC-5. As versões militares eram RD-31, RD-32, RD-33 e C-110. O DC-5 tinha 18,95 metros de comprimento, uma envergadura de 24 metros, o peso máximo de 9.072 kg, combustível total 2.100 litros, equipado com 2 motores Wright Cyclone de 9 cilindros, velocidade máxima de 370 km por hora, até uma altitude de 23.700 pés, ou 7.200 metros. Os motores eram com a potência de 900 HP, o alcance até 2.600 km, já que era uma aeronave de rotas curtas. Com o fim da Segunda Guerra, ninguém se interessou pelo DC-5, pois muitos DC-3 e C-47 estavam disponíveis aí pelo mundo a preço de banana. E com isso a produção foi encerrada com apenas 12 unidades. E uma curiosidade, o William Boeing utilizou o DC-5 como um avião particular. Foi uma versão adaptada como executiva para 8 lugares apenas. E Boeing utilizou o avião da Douglas.
A história do DC-6 começa lá em 1944, quando a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos procurou a Douglas Aircraft. Eles precisavam de um avião maior que o DC-4. Ele tinha que ser maior, mais potente e tinha que ser pressurizado. Em 15 de fevereiro de 1946, fez o primeiro voo, o XC-112A, designação militar da nova aeronave. Porém, com o fim da guerra, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos desistiu do programa e a Douglas modificou a aeronave para o transporte de passageiros. E assim nascia o DC-6, tendo voado pela primeira vez em 29 de junho de 1946. American Airlines e United começaram a receber os seus DC-6 em novembro de 1946. A aeronave podia fazer voos longos e era um concorrente à altura dos Constellation, pois o Constellation e o DC-6 eram aeronaves pressurizadas. Nos anos seguintes, um grande número de empresas aéreas do mundo começaram a utilizar os DC-6 em voos internacionais de longa duração, como a Pan Am, que em 1952 já usava o DC-6 em voos transatlânticos, saindo dos Estados Unidos para a Europa sem escalas. Porém, no voo de volta, a Pan Am não conseguia fazer o voo sem escalas devido aos jet stream, ou seja, as correntes de jato de vento naquela altitude, no qual fazia o avião consumir muito combustível. E o DC-6 tinha que fazer 2 a 3 paradas no voo de volta para os Estados Unidos. E vamos aos números do DC-6. Cabine para até 89 passageiros, pressurizada, comprimento 32,18 metros da aeronave, envergadura 35,81 metros. O peso máximo de decolagem já era de 49 mil quilos, podendo levar 20.870 litros de gasolina de aviação. O alcance, 7.600 km, a uma velocidade de até 507 km por hora, a uma altitude de 25 mil pés, ou 7.600 metros. Os motores do DC-6 eram 4 motores radiais Pratt & Whitney R2800, arrefecidos a ar, com 18 cilindros, equipados com supercharger e injeção de água, que permitia uma potência de 2.400 HP para a decolagem. As hélices eram de velocidade constante, com embandeiramento automático e reversíveis. O DC-6 também teve sua versão militar, foi o C-118 Liftmaster, utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos e denominado R-6D pela Marinha Americana. No total foram produzidos 704 aeronaves. No Brasil, o DC-6 foi operado pelo Lloyd Aéreo Nacional, Panair do Brasil, Real Transportes Aéreos, Varig, VASP e Força Aérea Brasileira. O DC-6 e o Constellation eram as aeronaves mais modernas na época e eram concorrentes do Boeing 377. Também disputava os passageiros, mas não fez muito sucesso, com apenas 56 aviões construídos. Desde os DC-3, DC-4, DC-6, a Douglas era um sucesso mundial e maior fabricante de aeronaves comerciais. E sua moral crescia cada vez mais com essas excelentes aeronaves. A história do DC-7 começa lá em 1945, quando a Pan American procurou a Douglas Aircraft, solicitando uma versão para passageiros do seu gigantesco avião C-74 Globemaster. O Globemaster é um avião militar da Douglas e podia transportar 125 soldados ou 22 toneladas de carga. Resumindo a história, a Pan American desistiu desse avião, foi quando entrou a American Airlines na jogada, que pediu um avião a Douglas, um avião para transportar 100 passageiros e que pudesse fazer voo de costa a costa em 8 horas. A Douglas acatou o pedido da American e deu uma repaginada no seu DC-6, um pouco maior, com motores mais potentes. E assim nascia o DC-7. O primeiro voo ocorreu em 18 de maio de 1953 e já a American iniciava seus voos costa a costa em novembro do mesmo ano. A TWA fez o mesmo, porém com o Super Constellation, o principal rival do DC-7. United, Pan American, Eastern Airlines, American Airlines e Delta eram os principais operadores do DC-7, entre outras empresas americanas, e várias empresas aéreas também pelo mundo. E também aqui no Brasil, o DC-7 chegou com a Panair do Brasil. O primeiro DC-7 da Panair chegou no Brasil em 5 de abril de 1957. No total foram 6 aviões recebidos, e eles eram empregados nas rotas internacionais de longa duração para os Estados Unidos e Europa.
Os DC-7 eram cerca de 80 km por hora mais rápido que os Super Constellations e também tinham um alcance 800 km a mais que o avião da Lockheed. Porém, o DC-7 tinha o calcanhar de Aquiles. Os seus motores Wright 3350 de 18 cilindros para 3.400 HP de potência na decolagem. Eles eram equipados com Turbo Compound. Exatamente, o mesmo motor milindroso que equipava o Super Constellation, com aquelas tal de PRT, Power Recovery Turbines, ou turbinas de recuperação de potência. Cada motor do DC-7 possuía 3 PRTs, ou seja, 3 dessas turbinas recuperadoras de potência. Elas eram instaladas a 120 graus umas das outras, em volta do motor. Aqui nós vemos o eixo que gira a hélice. Os gases de escape giravam as turbinas, através das válvulas de escapamento. Gases oriundos da queima dos cilindros da estrela dianteira e da traseira, ou seja, da primeira fileira de cilindros e da segunda de cilindros. Com isso, a turbina girava a alta velocidade e transferia essa força através de um eixo, esse eixo mostrado aí, para o virabrequim. Com isso, o motor em potência de decolagem chegava a ganhar até 450 a 500 HP de potência. No total foram produzidos 338 DC-7. Ele foi o último tipo de aeronave comercial com motores tipo convencional a pistão produzido pela Douglas. E devido ao seu grande alcance, muitos países passaram a ser ligados sem escalas. A versão mais produzida do DC-7 foi a DC-7C, chamada de Seven Seas, devido à sua grande autonomia para cruzar os oceanos. Uma versão chamada DC-7D seria construída e comercializada com novos motores turbohélice Rolls-Royce Tyne, porém a Douglas cancelou essa variante. Os jatos comerciais já estavam caindo no gosto dos passageiros e das empresas aéreas, e a produção do DC-7 foi encerrada em 1958. E com a chegada da era do jato, dos jatos comerciais, muitas mudanças pelo mundo aconteceriam no mundo da aviação, principalmente na Douglas, que era o maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, e que a gente vai ver aí nos próximos capítulos. A história do Douglas DC-8 começa lá em 1952, quando a Douglas iniciou estudos para o seu primeiro jato de transporte. Várias configurações da nova aeronave foram estudadas, entre elas aquela configuração usada pelo Comet, com os motores instalados na raiz da asa da fuselagem, mas que não foi adotada. A configuração escolhida foi a de Podded Engines, ou seja, aqueles motores em pods nas asas, em casulos nas asas, como é no 707 também, e aviões que a gente conhece hoje em dia. Essa configuração possibilita que o avião leve mais combustível nas asas, também facilita a manutenção e é mais segura com relação a um problema catastrófico no motor, protegendo a aeronave. Com essa configuração, os motores são ligados às asas através dos pylons, aqueles cabides que seguram o motor, uma espécie de cabide. Nessa mesma época, a Força Aérea Americana estava estudando a substituição dos seus KC-97, que eram os quadrimotores baseados lá no Boeing 377, que a Força Aérea Americana utilizava, os reabastecedores aéreos. Porém, eles estavam muito lentos. A era do jato já estava presente na Força Aérea Americana, com jatos de caça e também os B-47 e B-52, no qual os KC-97 mal conseguiam acompanhar. O Sr. Donald Douglas ficou muito empolgado com a notícia da Força Aérea Americana, pois seria uma encomenda de cerca de 800 aeronaves de reabastecimento em voo. Resumindo a história, a Força Aérea Americana encomendou todos os aviões para a Boeing, o KC-135, que depois originaria o Boeing 707. Com isso, Donald Douglas ficou muito revoltado, até protestou em Washington, mas nada adiantou. Coube agora a Douglas dedicar o seu projeto para a nave de um transporte comercial. O projeto, já denominado DC-8, sofreu algumas modificações a pedido das empresas aéreas, como por exemplo uma fuselagem maior para a configuração de até 3 assentos, um corredor e mais 3 assentos, entre outras melhorias também. E o DC-8 fez o seu primeiro voo em 30 de maio de 1958, 5 meses depois que o seu principal rival, o Boeing 707. A Delta foi a primeira empresa a operar a aeronave em 18 de setembro de 1959. Depois a Pan American, a United e outras empresas ao redor do mundo.
DC-8-10, 20, 30, 40, 50. Várias versões foram sendo desenvolvidas com diferentes tipos de motores, melhorias aerodinâmicas e maior peso máximo de decolagem. O DC-8 utilizava os motores disponíveis na época, como foi também no Boeing 707 e outros aviões. Motores do início da era do jato, como por exemplo os turbojatos Pratt & Whitney JT3C, JT4A, os motores Bypass Rolls-Royce Conway e os turbofans JT3D da Pratt & Whitney. Viajar num Douglas DC-8 era totalmente diferente dos aviões antigos da Douglas, com os motores radiais. Os aviões voavam a altitudes elevadas, acima dos 10.000 metros, longe do tempo ruim e também sem vibrações. O motor a jato não produz quase nenhuma vibração comparado com os motores radiais, por exemplo. E também viajando aí a quase 1.000 km por hora. E assim a Douglas entrava na era do jato com o seu DC-8. A partir de 1962, as vendas do DC-8 começavam a cair. Existe uma grande história por trás disso. A Boeing, com seu principal rival 707, ela ouvia seus clientes. Os clientes queriam um 707 menor, com maior autonomia, ela modificava o avião e fazia uma nova versão. A empresa aérea queria um 707 maior, com curto alcance, a Boeing ia lá e fazia. Já a Douglas, ela não dava muito ouvido para as empresas aéreas. Tipo assim, o que a gente tem é isso aqui. Quer, não quer, paciência. E na esperança de alavancar as vendas do seu DC-8, a Douglas anunciou na metade da década de 60 os chamados Super 60s. 3 novas versões aperfeiçoadas do DC-8. O 61, 62 e 63. O 61 era para rotas médias, podia transportar até 259 passageiros, maior do que qualquer aeronave da época. Por exemplo, um 707 levava até 194 passageiros. O DC-8 seria superado somente em 1970 com a chegada do 747. O 62 era de longo alcance para 9.600 km para 189 passageiros. O 63 para médio alcance com refinamentos aerodinâmicos do 62. Essas novas versões até que deram uma certa alavancada nas vendas do DC-8. Porém, na década de 70 já estavam chegando aí os wide bodies, o 747, o DC-10, o L1011 e o A300. E com isso os DC-8 caíram na preferência das empresas aéreas. A produção do DC-8 foi encerrada em 1972, com um total de 556 aeronaves produzidas. Já o seu rival, 707, na sua versão comercial, teve 1.010 aeronaves produzidas. Mas o DC-8 não pararia por aí. No final dos anos 70, a McDonnell Douglas, com outras parceiras, anunciou o programa de remotorização do DC-8, utilizando motores de alta razão de derivação, os High Bypass, CFM56, de 22.000 libras de potência. No total foram convertidos 110 aviões e eles ficaram conhecidos como o Super 70, DC-8 71, 72 e 73. O primeiro DC-8 a chegar no Brasil foi nas cores da Panair do Brasil em 1961. Eles eram da versão DC-8 33. Foram 4 no total. Com o fim da Panair, eles passaram para voar com as cores da Varig. O DC-8 foi o segundo avião de maior sucesso do início da era do jato comercial. A gente pode ver aqui nesse vídeo a história do DC-8. O DC-8 foi e ainda é uma aeronave incrível. Alguns deles ainda voam como cargueiros, coisa que o 707 nem voa mais como cargueiro, só nas forças aéreas. Assim como o 707, o DC-8 também revolucionou as viagens aéreas, podendo fazer voos longos sem escala, ligando países em voos transcontinentais. No final dos anos 50, as longas rotas internacionais, os voos de longo curso, já eram servidos aí pelos Boeing 707, Douglas DC-8 e também o de Havilland Comet. Porém, as rotas curtas e médias ainda eram servidas aí pelos aviões movidos a hélice, com motores convencionais ou também os novos turbohélices. E com isso, a Douglas iniciou estudos para o seu avião de curto alcance, as rotas curtas. Na primeira ideia seria um DC-8 menor, com 2 ou 4 motores JT3D.
Seria o modelo 2067 da Douglas. O projeto não foi adiante, as empresas não estavam interessadas num quadrimotor ou até mesmo um avião de 2 motores, um DC-8 menor para rotas curtas. Foi quando a Sud Aviation, ou Sud Aviation, lá da França, entrou em contato com a Douglas e queriam fazer uma parceria para fabricar o Caravelle nos Estados Unidos, colocar o Caravelle no mercado norte-americano. Porém, também não deu certo. As empresas não se interessaram no Caravelle. Os engenheiros da Douglas voltaram às pranchetas e em 1962 a Douglas anunciou o seu modelo 2086. O 2086 era um jato com um par de motores instalados na parte traseira da fuselagem, motores JT8D recém-lançados. Sim, aquele motor que equipa, os mesmos que equipam o Boeing 727. E com um modesto enflechamento das asas de apenas 24 graus, eficientes flaps, speed brake nas asas e seria operado por apenas 2 pilotos. A fuselagem ficava próxima do solo e possuía também uma escada ventral para embarque e desembarque de passageiros, como também escada retrátil na parte dianteira da fuselagem. Ou seja, uma aeronave com características para operar em rotas curtas e servir vários aeroportos onde não se tinha quase nenhuma infraestrutura. E outra, esse avião também seria equipado com um APU, coisa que o 707 e o DC-8 não eram equipados com APU e precisavam de equipamento de solo para a partida dos seus motores. O desenvolvimento foi rápido e em 25 de fevereiro de 1965, o novo avião, denominado DC-9, fez o seu primeiro voo. A Delta Airlines foi a primeira cliente a operá-lo, já em 8 de dezembro do mesmo ano. Seria a primeira versão de uma grande família, o DC-9-10, para até 90 passageiros. Depois viriam o DC-9-20, 30, 40 e 50. O 50 foi o maior da primeira geração, para 139 passageiros. O avião foi um sucesso e foram produzidos 976 aviões. Em 18 de outubro de 1979, fez o primeiro voo o DC-9 Super 80. Chegava então a segunda geração do DC-9, maior, mais avançado, com novos motores JT8D-200, com potência de 21 mil libras de força. A nova família ficaria conhecida como os MD, MD-81, 82, 83, 87 e 88. Ganharam aí um apelido dos MD, Mad Dog, ou seja, cachorro louco. Com exceção do MD-88, para 139 passageiros, as outras versões poderiam levar até 172 passageiros. Essas aeronaves fizeram um sucesso tremendo, com 1.191 aeronaves construídas, e a produção foi até 1999. E vocês sabiam que o DC-9 já operou no Brasil transportando passageiros? Sim, de forma experimental, pela Cruzeiro do Sul. Foi um DC-9 82, o MD-82, operou na Cruzeiro de dezembro de 1982 a março de 1983. Como já fazia parte do grupo Varig, a Varig não aprovou a aeronave e continuaram operando o Boeing 737 nessa categoria. O legado do DC-9 continua e em 22 de fevereiro de 1993 fez o primeiro voo, o MD-90, equipado com motores High Bypass, ou seja, motores de alta razão de derivação IAE V2500, de 25 a 28 mil libras de potência. Sim, isso mesmo, esses motores são os que equipam, entre outros, a família A320 e também o KC-390. Ou seja, motores bem mais eficientes e silenciosos. Em 1997, a McDonnell Douglas se funde com a Boeing e a produção do MD-90 ficou restrita a apenas 116 aviões. Atualmente, ele está aposentado. Antes da fusão com a Boeing, a McDonnell Douglas iria lançar um MD-90 menor, seria o MD-95. E a Boeing resolveu levar adiante esse projeto. E após a fusão, depois da fusão, ela renomeou essa aeronave como Boeing 717. O 717 voou pela primeira vez em 2 de setembro de 1998. Ele transportava 117 passageiros e era equipado com motores Rolls-Royce BR-715 de 21.400 libras de potência. O 717 também foi operado por poucas empresas aéreas e somente 156 foram construídos. A produção se encerrou em 2006, mas ele ainda está em operação em algumas empresas aí pelo mundo. Como vimos, pessoal, aí no vídeo, o DC-9, a família DC-9, também MD-80, foi o de maior sucesso de vendas da Douglas e McDonnell Douglas. Porém, eles nem chegavam aos pés
do outro avião da categoria, que foi o Boeing 737 e também o A320. Aqui, pessoal, um vídeo falando do 737, a família 737. E nesse outro vídeo aqui, dos A320. Confiram lá os números e as versões dessas aeronaves. O DC-10 foi o primeiro projeto de avião comercial depois da fusão McDonnell e Douglas, a McDonnell Douglas, fusão que tinha ocorrido lá em 1967. A ideia que culminou no DC-10 remota da segunda metade dos anos 60, quando a Douglas perdeu para a Lockheed o fornecimento de um grande cargueiro de transporte estratégico para a Força Aérea dos Estados Unidos, que foi o Galaxy da Lockheed, e que também derrotou a Boeing nessa empreitada. Com o lançamento do Boeing 747 pela Pan American em 22 de janeiro de 1970, que foi o primeiro jato wide-body da história, ou seja, o primeiro jato comercial de fuselagem larga, as empresas American Airlines e United procuraram os fabricantes. Eles queriam um avião menor que o 747, também wide-body, fuselagem larga, para rotas de longas e médias distâncias. A fabricante Lockheed apostou no seu L-1011 TriStar, que nós vimos aqui nesse vídeo, e a Douglas veio com o DC-10. O desenho inicial do DC-10 seria de uma aeronave double deck, ou seja, igual ao A380, porém para 550 passageiros, mas a ideia foi descartada em favor de uma aeronave com piso único para até 400 passageiros, equipado com 3 motores turbofan da General Electric de 40 mil libras de empuxo. O primeiro voo do DC-10 ocorreu em 29 de agosto de 1970, entrando em operação com a American e United Airlines um ano depois. A aeronave foi um tremendo sucesso. Várias empresas encomendaram o DC-10. A McDonnell Douglas lançou também versões mais potentes que levavam mais combustível para maior autonomia, os DC-10-30 e DC-10-40, mais pesados, levando 137.500 litros de combustível, com peso máximo de decolagem de 251.800 kg. Podiam voar até 9.600 km a 900 km por hora, com capacidade para até 380 passageiros. Esses aviões tinham um comprimento de 55 metros e 55 centímetros, envergadura de 50 metros e 39, com uma altura de 17 metros e 55. No total foram produzidos 386 DC-10 e 60 da versão KC-10, que eram aviões militares que faziam reabastecimento em voo de outras aeronaves. Desde 2014 não voa nenhum DC-10 com passageiros. Um dos maiores operadores de DC-10 cargueiro foi a FedEx, e eles também operaram uma versão diferente que foi adaptada, chamado de MD-10. O MD-10 era um DC-10 com a cabine para 2 pilotos. Ele tinha ali a aviônica, os aviônicos do MD-11. Ao longo de sua operação, o DC-10 teve a sua carreira manchada por alguns acidentes. Ele tinha um erro de projeto na porta de carga, nas suas portas de carga, e acidentes fatais ocorreram com a abertura da porta de carga em voo. Também, procedimentos errados de manutenção causaram acidentes catastróficos com o DC-10. Só para se ter uma ideia, o certificado de aeronavegabilidade foi suspenso por um certo tempo. Depois de algumas modificações, o DC-10 voltou à ativa, porém, ele já tinha aí uma má reputação perante os passageiros. Ninguém queria voar no DC-10. E ele acabou ficando com a fama de avião inseguro. As vendas do DC-10 começaram a cair e também estavam chegando no mercado os bireatores wide-body, como o A300, A310 e o Boeing 767. Aeronaves com custos de manutenção menores e que também faziam voos de longas distâncias. A produção do DC-10 foi encerrada em 1989. Em 1990 faria o primeiro voo o MD-11, uma aeronave baseada no DC-10, maior, muito mais avançada e que não chegou à marca do DC-10, com apenas 200 aeronaves produzidas. O MD-11 era uma aeronave super avançada para a época, porém ele não cumpria a performance que a McDonnell Douglas falava. Várias empresas aéreas se decepcionaram com o avião. A gente conta a história dele aqui, junto com o DC-10 e MD-11, nesse episódio do canal. O DC-10 foi o primeiro avião wide-body utilizado por uma empresa aérea brasileira, a Varig. Eles começaram a chegar em 1974. Eles foram substituindo gradativamente os 707 nas rotas intercontinentais da empresa, proporcionando muito conforto para os passageiros com voos sem escalas
para várias cidades dos Estados Unidos e também Europa. A Varig operou 15 DC-10 para passageiros e também como cargueiros. O índice de segurança dessas aeronaves era invejável. O MD-11 também foi operado pela Varig e também pela VASP aqui no Brasil. E também o DC-10, pessoal, também foi operado, além da Varig, ele foi operado pela VASP e também pela Skyjet e outras empresas de carga também no Brasil. Bom, pessoal, chegando aqui no final do vídeo, conforme nós vimos, né, a Douglas ela teve lá os seus anos dourados, que depois a coisa mudou com a era do jato. E atualmente também muita coisa mudou, conforme a gente acompanha na aviação. A Airbus aí disparando na frente da Boeing também, o crescimento da Embraer, ou seja, o mundo da aviação é muito dinâmico. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Aqui, dúvidas e também comentários aqui nesse e-mail ou lá pelos comentários do canal. Deixa o like, que é super importante para nós. O dislike também é válido. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.